Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Marcel e este é o canal Barachutech. No vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo entre dois fones Bluetooth da Lenovo que são sucesso de vendas no site do AliExpress. O LP40 Pro, que ele surpreende pela sua qualidade aliado a um baixo custo. E o GM2 Pro, que além de ser muito bom e barato, ele conta com a função gamer e uma longa duração de bateria. Mas qual desses dois fones eu devo escolher? Para isso, eu vou apontar para vocês as principais características de cada um deles ao longo desse vídeo, para ajudar vocês a tomarem essa decisão. Mas antes, se você gosta de conteúdo e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ative as notificações para o YouTube te ativar de imediato assim que lançar os meus vídeos e também já deixa aquele like para fortalecer. Tá bom? Agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Bom, primeiramente eu já tenho um review completo de cada um desses fones aqui no canal, no qual eu mostro todas as funções e características desses fones, e se você ainda não conferiu, eu vou deixar o link aqui nos cards e também na descrição. Bom, agora dando continuidade, eu vou mostrar para vocês os principais aspectos de cada um desses fones que eu considero mais relevantes para a gente fazer o nosso comparativo. Começando pela conexão Bluetooth. O LP40 Pro, ele conta com a conexão versão 5.1 contra a versão do GM2 Pro, que é a 5.3. E, segundo a própria Lenovo, essa nova versão ela garante mais estabilidade de sinal. Agora, na prática, pelos testes que eu fiz, a conexão do GM2 Pro ela é mais estável do que a do LP40 Pro. Se a gente for comparar em ambientes fechados, a gente não vai ter muita diferença entre essas duas conexões. Porém, quando a gente se trata de ambiente aberto, né? Então você andando na rua, fazendo uma corrida, uma caminhada, né? Você vai perceber que com o LP40 Pro eu tive alguns problemas de interferência aí durante a sua utilização. Já o GM2 Pro é praticamente zero aí, qualquer interrupção aí do sinal Bluetooth, né, quando você estiver em movimento e andando na rua, tá? Agora falando sobre a questão da bateria. Em relação à bateria, os dois fones eles têm uma boa, né, considero que eles têm uma boa duração de bateria. O LP40 Pro, ele conta com 30 mAh, né, de bateria de cada um desses fones, que dá aproximadamente aí 4 horas de música, né, sem interrupções. Já a sua case, ela conta com 250 mAh de bateria, que dá também aproximadamente aí 4 recargas. Já o GM2 Pro, ele conta com 40 mAh e pelos meus testes ele superou aí 5 horas de música sem interrupções. Já a sua case conta com 350 mAh, que garante para vocês aproximadamente aí 4 recargas. E para vocês recarregarem esses fones, né, que foi uma dúvida muito comum aí nos dois vídeos, eu sempre recomendo que vocês utilizem aquelas fontes padrão, né, de 10 watts dos aparelhos celulares. Apesar que se vocês pegarem aparelhos novos, né, a maioria vem com carregadores turbo, né? Aí o pessoal fala, será que estraga? Né? Será que vai danificar o meu fone? Né? Então, assim, o que acontece? Como esses fones eles têm uma bateria menor aí comparado com um aparelho celular, né? Então a gente tem um aparelho celular de 6.000 mAh. Aí você pega uma caixinha de 350 mAh. Então é uma diferença muito grande, né? Então você não precisa de um carregador turbo para fazer a recarga desse aparelho. E então o recomendado pela própria Lenovo é o carregador padrão aí de 10 watts, tá? Mas se você utilizar outro tipo de carregador de 15, de 20, de 30, enfim, pode ser que danifique, pode ser que sim, né? Mas pode ser que não dê nenhum problema. Tá, então eu não sei se vai danificar, também eu não vou ficar fazendo esse tipo de teste, né, no fone para ver se vai danificar, mas eu passo para vocês aqui o que é recomendado. Então aí você fala assim, ah, mas então eu não tenho nenhum carregador normal aqui na minha casa, eu só tenho um carregador turbo aí de 100 watts, né, enfim, tem uns carregadores aí muito potentes. Então eu recomendo que você utilize a porta USB do seu computador, né, do notebook, para fazer a recarga aí do seu fone, né, porque não vai demorar, né, cerca aí de 1h30 você vai estar fazendo a recarga. Se você fizer pela porta USB pode demorar um pouquinho mais, dependendo aí da sua conexão USB, mas de qualquer forma compensa aí você esperar um pouquinho a mais aí carregando na USB do que correr esse risco aí de danificar
a bateria do fone de vocês, tá bom? Agora, referente às funções touch desses fones. Eu não tive nenhum problema na utilização, pelo contrário, eu achei bem intuitivo, né? O tempo de resposta também eu achei interessante, né? Em ambos os fones, tanto no LP40 Pro quanto no GM2 Pro, né? Agora, um diferencial para o GM2 Pro é em relação ao barulhinho de clique que você tem ao você operar as funções. Então, se você vai dar 2 cliques ali, ele já vai fazer o barulhinho para você saber quantos cliques que ele já computou aqui no fone, né? Então, não é algo indispensável, mas também é algo que é interessante aí, que ajuda para você estar operando o fone, tá bom? Agora, um fato interessante que eu quero alertar vocês é em relação ao cuidado com a utilização desses fones, tá? Então, uma certa vez aí eu derrubei o fone enquanto eu estava utilizando, né? Eu estava andando de bicicleta, fui tirar o fone e acabei derrubando ele no chão, e depois disso o fone parou de funcionar a função touch do lado que caiu, tá? Então, no primeiro momento caiu o fone do lado esquerdo e ele parou de funcionar as funções touch, tá? Mas, para minha sorte, depois de alguns dias, né, do nada, o fone voltou a funcionar normalmente, tá? Então, continuei utilizando ele, coloquei ele na caixinha, tirei e acabou que do nada, assim, ele voltou a funcionar. É lógico que a gente sabe que toda aparelho eletrônica a gente não deve ficar derrubando, tá? Mas, se vocês derrubarem esse fone, então vai correr o risco aí de vocês estarem perdendo a função touch, tá? Então, uma das coisas que pode acontecer, né, ele pode também parar de funcionar totalmente, né? Se ele cair, dependendo da altura, o que acontecer. Mas também, acho que o primeiro fato aí que pode correr risco é de você perder essas funções, tá bom? Porque é um fone sensível, né? A gente sabe que por mais que ele tenha qualidade, a gente também não pode abusar, né? Não dá para você exigir muito aí num fone aí que a gente pagou aí uma faixa de 30, 40 reais, tá? E mais para o preço que ele tá sendo vendido atualmente, ele entrega muita qualidade ainda, né, em ambos os casos, tá bom? Agora, uma questão que é muito importante a gente estar comentando, que é uma dúvida recorrente que eu tive em ambos os vídeos, é em relação ao conforto desses fones, tá? Então as pessoas têm dúvida aí se o fone ele vai ficar bem encaixado, se ele não vai ficar caindo, né? Para praticar atividades físicas aí, qual que seria o mais recomendado, tá? Então, mais uma vez contando a minha experiência. Para mim, o LP40 Pro, ele não fica tão firme assim na orelha, né? Ele não chega a cair, tá? Você tá andando assim, ele cai no chão, tá bom? Mas eu considero que ele é um pouco menor, né? A borrachinha. Então, no caso do meu ouvido, ele não ficou tão fixo assim, tá? Então, que nem quando você começa a fazer uma atividade física, o que acontece? Você começa a suar e pode ser que o fone ele comece a ficar meio escorregadio no ouvido. Tá? Então, se ele já não é muito fixo, você tem que com frequência estar ajeitando o fone. Tá? Então, isso daí pode acontecer de você, né? Por um acaso, acontecer se você for ajeitar, derrubar ele, né? E atrapalhar aí durante uma atividade física. No meu caso, eu prefiro o GM2 Pro para estar fazendo atividade física. No caso do GM2 Pro, eu considero que a borrachinha dele fica bem mais fixa, que ela é um pouquinho maior do que o LP40 Pro. E eu não tive problemas de ter que ficar ajeitando durante exercício, né? Então eu utilizo ele na academia para correr tranquilamente, tá? Mas, mais uma vez, é questão de gosto, é questão pessoal aí de utilização. Então tem pessoas aí que eu conheço que preferiram o fone LP40 Pro, tá? Então no ouvido dessa pessoa ficou mais confortável, né? Não teve problema de ter que ficar ajeitando. Então, uma experiência pessoal, para mim, eu prefiro o conforto ali, não que seja desconfortável o LP40 Pro, mas essa questão aí que eu apontei para vocês de ficar aí mais fixo aí no seu ouvido para você fazer, no caso, atividade física, eu prefiro o GM2 Pro. Outra questão que essa borrachinha interfere é em relação ao áudio, né? Que quando ele tá com a borrachinha, uma borrachinha maior, ele tem um aspecto um pouco mais abafado do que com uma borrachinha menor ou até sem a borrachinha, né? Que fica um som mais estéreo. Então, mais uma vez, é uma questão de gosto, né? Então tem pessoas que realmente não gostam, né, dessa sensação de você estar utilizando o fone com uma borrachinha grande, e pessoas que preferem uma borrachinha menor, que nem o LP40 Pro. Então tem alguns outros fones que também não tem borrachinha nenhuma, tá? Que é o caso do XT81, que eu vou trazer vídeo aqui no canal para vocês. E tem pessoas que preferem esse tipo de fone. No meu caso, eu prefiro o fone com a borrachinha maior,
justamente para essa questão de segurança, o fone ficar ali estático, eu não tenho problema aí de ter que ficar ajeitando, e para mim já é o suficiente. Em relação ao som, para mim não faz diferença, tá? Então tem gosto pessoal aí de cada um, mas para mim o principal é isso, é o conforto e também a segurança de o fone ficar bem fixo na orelha. Outro diferencial do GM2 Pro é a tal da função gamer. Então ele promete ser um fone de baixa latência, que com a função gamer ativada você vai ter um tempo de resposta menor entre o som aí produzido aí pelo jogo e a recepção aí que você vai ter no seu fone. Então eu realizei alguns testes com esse fone no jogo Call of Duty Warzone no meu computador e foi bem satisfatória a diferença entre a função gamer ativada e desativada. Tá? Mas de qualquer forma, assim, eu não vou recomendar para vocês que vocês utilizem esse fone aí caso o foco de vocês seja um jogo competitivo, tá? Então é para você que é um gamer casual, você pode estar utilizando esse fone aí que ele já vai dar conta do recado. Agora outro principal aspecto também, que é em relação ao preço desses fones, né? Então eu também recebo muitas dúvidas nos meus vídeos falando, será que esse fone é original? Será que ele é uma réplica, né? Por que ele é tão barato desse jeito, tá? Então, assim, realmente você consegue comprar atualmente aí o LP40 Pro aí por menos de R$40 e o GM2 Pro aí na faixa dos R$40 e chegando às vezes com aquele cupom de primeira compra você consegue aí preços mais baratos ainda, tá? Mas em relação à loja que eu adquiri, eu comprei na loja Think Plus Store, tá? Então os dois fones eu comprei nessa loja e quando eu comprei esses fones eu paguei mais caro, eu paguei na faixa dos R$60, R$70. Cada um desses fones não tinha essas promoções na época que eu comprei, tá? E depois de um tempo aí foi barateando o preço, foi caindo e ele vem se mantendo nessa faixa aí que eu falei para vocês, né? Então tem as promoções, às vezes sobe um pouquinho, desce, tá? Mas, então eu não tenho como garantir para vocês que esses fones são originais, tá bom? Eu não tenho como atestar isso para vocês. De qualquer forma, né, são fones de qualidade, tá? Então vocês podem conferir aí comentários nos vídeos aí que eu citei, que eu fiz o review aqui para vocês. Muitas pessoas aí falando bem desses fones, né? E realmente eu utilizo eles no meu dia a dia, né? Então assim, o fone LP40 Pro eu já utilizo ele há muitos meses, né? Há uns 8, 9 meses já que eu utilizo esse fone e agora recentemente já tem uns 2 a 3 meses aí que eu estou utilizando o GM2 Pro e em ambos os casos aí são fones de qualidade, né? Eu utilizo aí no dia a dia e considero ótimas opções para vocês. Agora para finalizar a grande questão que eu trouxe aqui no início do vídeo, né? Qual desses dois fones eu devo escolher? Na minha opinião, caso eu fosse comprar novamente com a experiência que eu já tenho com esses dois fones, eu escolheria o GM2 Pro. Por que o GM2 Pro? Como eu falei para vocês, os pontos positivos que eu considero dele em relação ao encaixe no ouvido, tá? Aqui para mim ele ficou bem mais fixo do que o LP40 Pro e também pela longa duração de bateria, o modo gamer também que é um diferencial, né? E a diferença de preço entre os dois é pequena, tá? Então por esses aspectos aí eu escolheria o GM2 Pro. Tá? Mas se você optar aí pelo design, né, gostar e achar que a borrachinha menor fica melhor para vocês, pode comprar sem medo também o LP40 Pro, que é um fone de qualidade também, que também não deixa a desejar e você vai ter um ótimo fone aí para você estar utilizando no seu dia a dia. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe aqui nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão. E também conte aqui se você tiver algum desses fones, se vocês estão gostando, se vocês têm algum ponto positivo ou negativo aí que faltou apontar nesse vídeo, tá? Então compartilhe aqui a experiência de vocês com a comunidade, tá? E se você gosta de conteúdo e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber de imediato assim que lançar os meus vídeos e também deixa aquele like para fortalecer, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para cada vez mais pessoas, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.